Fredão, meu amigo. Fala, tripulação, beleza? De boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão do Astronauta. Deixa seu curtir, se inscreve e, cara, tem vídeo todo dia. Não deixa de se inscrever não e Vamos conferir esses vídeos todo dia. Sai louco. Vamos pro vídeo. hoje o tema do Filosofando é paciência e por que a geração Y não tem ela. Então vamos lá, primeiro, o que é essa bendita dessa paciência? A geração Y, ela tem um papel muito importante no momento atual da história. A geração Y são aquelas pessoas nascidas depois de 1980, as famosas crianças cristais. E a gente realmente vai ter, por um grande período na história, que atuar. E o problema dessa nossa geração, um dos problemas, é a falta de paciência. A nossa geração, ela foi acostumada com o imediato. A gente não passou uma certa fase no período da história onde as coisas demoravam mais. Então a gente é uma geração que não teve que aprender o que é a bendita da paciência. Uma das coisas é que a gente não consegue ter paciência e nem a curto prazo. Vamos supor, você sai para ir no banco, encontra uma fila, ela vai durar no máximo 30 minutos. Isso é curto prazo. E a gente sai do nosso eixo. A gente realmente sofre por conta de 30 minutos. A gente não sabe lidar nem com o curto prazo. Imagina o longo prazo. Sim, a geração Y, ela é muito ligada ao imediato, como eu falei. Então ela sempre está em busca do que é mais rápido. Realmente a gente não busca as coisas que demoram mais. Pra gente sempre o mais rápido é o mais fácil e a gente acaba tomando várias atitudes na nossa vida por conta da falta de paciência. Assim, você ter paciência não quer dizer que você é uma pessoa passiva, muito pelo contrário, quer dizer que você é uma pessoa autossuficiente, você tem autocontrole. Por quê? Pelo fato de a gente não controlar a maneira dos outros de realizarem e executarem tarefas. Como a gente tem esse autodomínio, a gente também consegue respeitar mais as outras pessoas. Uma pessoa que é impaciente, ela muitas vezes desrespeita as outras pessoas por conta de se achar melhor por realizar tal coisa mais rápido ou realizar de uma maneira diferente. Lembre-se, todo mundo é diferente, ninguém é igual e nós temos que preservar a liberdade. Então, sempre que você estiver numa situação que não depende de você, se você não conseguir ajudar, cara, não atrapalha. Você não precisa atrapalhar mostrando sua impaciência e sua falta de controle próprio, sua falta de autodomínio. Numa situação difícil, as pessoas impacientes elas acabam perdendo o controle muito fácil, então realmente elas explodem e são mais manipuláveis. As pessoas sem paciência são aquelas pessoas que são fáceis de serem manipuladas. Por exemplo, se você chega numa pessoa que é mais paciente e tenta tirá-la do sério, ela não vai sair com tanta facilidade, porque ela tem paciência, ou seja, ela vai lidar melhor com aquela situação e vai conseguir sobressair por pensar numa solução de uma maneira mais fácil. Agora, se você faz isso com uma pessoa que é impaciente, ela realmente vai piorar aquela situação por conta de não ter o autocontrole. E realmente ela não vai conseguir uma solução para aquele problema por conta dela não ter paciência. E já que eu falei da solução de problemas, quando você é uma pessoa paciente, para você resolver um problema fica muito mais fácil, porque a sua cabeça ela não fica nublada com aquelas várias sensações que giram em torno da impaciência. Quando você tem um problema para resolver e é impaciente, cara, infelizmente a maioria das vezes acabam deixando até aquele problema sem resolver. A paciência é algo que a nossa sociedade hoje precisa muito. Vamos supor, você está no trânsito. Realmente as pessoas no trânsito hoje não têm paciência nenhuma. Realmente elas estão totalmente no limite. E a maioria das vezes as pessoas não estão nem atrasadas para algo, mas elas se colocam nessa situação da impaciência, de já estarem acostumadas em ser impaciente. Elas querem tudo tão rápido que quando elas nem precisam daquilo, elas acabam colocando a própria vida em risco e a vida dos outros por conta da impaciência.
As pessoas que são impacientes, elas acabam ferindo as pessoas mais próximas dela. Por quê? Como a pessoa é impaciente, muitas vezes ela vai olhar uma situação e vai julgar as pessoas que estão nela. E muitas vezes, por conta da impaciência, ela não vai julgar de uma maneira correta. Ela vai sempre julgar com aquele monte de sensação que vem por conta da impaciência. Então ela acaba ferindo muitas pessoas e machucando até pessoas que elas amam por conta da falta do autodomínio. Uma pessoa paciente, ela consegue entender melhor a situação e muitas vezes se sobressair até em uma situação que ela está sendo ferida pelo fato do autocontrole e dela conseguir pensar sem essa névoa de pensamentos errados e sentimentos que vem por conta da impaciência. Muitas vezes você vai se encontrar em algumas situações que o método mais rápido para se solucionar, muitas vezes as pessoas impacientes elas acabam tomando atitudes que acabam prejudicando elas mesmas por conta de não ter a paciência para aguardar a própria solução do problema. Agora eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com essa questão da paciência. Assim, eu realmente na adolescência eu era uma pessoa muito impaciente. Realmente dentro de casa e com as outras pessoas eu era muito impaciente. E eu acredito que até os meus 20 anos eu fui muito impaciente. Eu julgava muito ao próximo. Foi quando eu comecei a realmente dar mais valor à liberdade e à individualidade das pessoas que eu comecei a enxergar isso de uma forma diferente. Eu realmente hoje me considero uma pessoa muito paciente. As pessoas que têm contato comigo também acabam vendo tanto que eu sou paciente, por conta que eu realmente acho que ser impaciente é prejudicial para mim e para as pessoas na minha volta. Nisso, eu sempre trabalhei a minha paciência e consegui evoluir. Tanto que eu já passei por algumas situações difíceis e realmente o que salvou minha vida e salvou a minha paz foi a minha forma de enxergar a situação e minha paciência perante a situação. Muitas vezes as pessoas acabam sendo impacientes por nunca passar um problema que dura mais de 2 ou 3 anos, ou até mais do que isso, 10, 15. Cara, realmente tem alguns problemas que a gente não consegue resolver na hora. E aí a gente começa a perceber como a gente é pequeno e como a gente perde a cabeça por tão pouco. Realmente a paciência ela é uma dádiva. E quem tem não é uma pessoa menor por ter. Ela realmente é uma pessoa muito maior por ter essa tal da paciência. Imagine você em qualquer situação. Paciente, você vai sair dela mais fácil e você vai ter mais autocontrole de você. Você vai observar e absorver de uma forma mais fácil e sem colocar empecilhos para te confundir. Você vai conseguir agir em vários momentos da sua vida com uma facilidade extrema e conseguindo ajudar até as pessoas que estão à sua volta. Realmente a paciência, ela consegue somar de uma forma na sua vida que ela vai te estruturar para passar momentos difíceis de uma maneira muito mais fácil. Tem um cara que eu admiro muito, que chama Eduardo Marinho. Ele é um filósofo de rua e ele fazia alguns bottoms e tem um que eu gosto muito. E cara, isso é uma coisa que eu carrego comigo. Observar e absorver. Muitas vezes a gente aprende observando mais do que vivendo. E realmente uma coisa que marcou minha história em volta à paciência foi quando eu vi uma situação de uma pessoa impaciente com outra pessoa impaciente. A pessoa impaciente que estava afrontando essa pessoa realmente não tinha paciência nenhuma. Explodiu de uma forma muito feia para cima dessa pessoa. E essa pessoa também era uma pessoa impaciente. Então ela explodiu de volta para essa pessoa e se criou uma situação tão gigantesca, tão fora de controle. Era duas pessoas totalmente raivosas e batendo o ego de frente e nenhum querendo ceder. Só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eles se sentiam realmente empoderados. Eu mando em você, eu mando em você. Só que na minha visão, sendo o observador, eu via duas pessoas sem controle algum. Eu via duas pessoas que estavam prontas para errar, prontas para fazer algo que elas iriam se arrepender. Duas pessoas sem um pingo de autodomínio. E realmente quando você observa essa situação, você começa a enxergar de outra maneira.
E você pode se colocar no lugar dessa pessoa impaciente e falar: fosse eu uma pessoa mais paciente em tal situação, eu teria conseguido resolvê-la melhor? Cara, você ser impaciente não é algo bom. Lembre-se disso, a paciência é uma dádiva, uma sabedoria, e ela só vai solucionar os problemas da sua vida. Caso você tiver qualquer problema, lembre-se, a paciência, ela tá aí para te ajudar, e a falta dela só vai piorar a sua situação e te enganar. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal, cara, tem vídeo todo dia. Um forte abraço do astronauta, eu espero que esse vídeo tenha realmente agregado alguma coisa pra você, porque realmente a gente tá precisando de mais paciência na nossa geração. Lembre-se disso, nós somos a mudança, e pra ser ela, a gente precisa mudar primeiro. Tamo junto, deixa aí o like, play, play.